Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Manaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar poções, e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento nós te suplicamos, Pai, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, pelo poder da tua santa palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo cative a nossa mente em tua palavra, o nosso coração, sejamos alimentados espiritualmente por Ti. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. A fome é um desejo fisiológico do ser humano. Ela é a sensação pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para se manter vivo. Deus usou pedagogicamente a fome humana para ensinar acerca do alimento e da provisão espiritual de Deus, que é a palavra, a Bíblia, o alimento do povo do Senhor. Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz o profeta: As suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. A palavra, irmãos, é a nossa vida, não simplesmente o alimento que nos fortalece, mas é a nossa vida, conforme diz o texto de Deuteronômio, capítulo
capítulo 32, versículo 47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Avivamento é fome da palavra de Deus, e somente o próprio Deus pode produzir esse anseio, essa fome por esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, está tratando do efeito da palavra de Deus na vida daquele povo que está sendo reavivado, restaurado pela mão do Senhor. Os livros de Esdras, Neemias e Ester narram a história da restauração de Israel após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Deus traz o seu povo da Babilônia, restaurando o seu povo em algumas etapas. A primeira etapa é sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, isso está registrado em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. A segunda etapa sobre a liderança do próprio Esdras, e a terceira etapa sobre a liderança de Neemias. Um fato curioso é que a restauração acontece nessas três etapas, mas na segunda e na terceira etapa, que é uma restauração que acontece sob a liderança de Esdras e Neemias, não simplesmente a estrutura de Israel ali em Jerusalém é erguida, reconstruída, mas a estrutura espiritual é também tratada, é também reerguida. Através de Esdras, portanto, Deus restaura o povo pelo ensino da palavra do Senhor. E através de Neemias, a vida espiritual da nação é também restaurada. Essa restauração espiritual que está acontecendo aqui, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o povo sendo restaurado espiritualmente a partir do ensino, a partir da pregação, a partir da palavra. Essa restauração espiritual é a mão de Deus. Foi, na verdade, aqui nesse tempo, a mão do Senhor, restaurando espiritualmente o seu povo, e que pode ser chamado de avivamento espiritual. Portanto, não há avivamento sem um retorno à palavra, não há um avivamento sem um caminho conduzido pela palavra, não há avivamento sem fome da palavra, sem a satisfação na palavra, sem os resultados e os efeitos que são promovidos pela palavra de Deus. É por esta razão que eu gostaria de tratar sobre esse tema, meus irmãos, essa manhã: avivamento pelo poder da palavra de Deus. Até porque todos nós precisamos, irmãos, de restauração. Todos nós precisamos estar alinhados à vontade do Senhor. Todos nós necessitamos de um avivamento espiritual, de reavivamento da parte de Deus. E esse avivamento certamente acontece pelo poder da palavra de Deus. A primeira verdade que podemos então tirar desse texto, à luz do que aconteceu, é que o povo, ele tem fome da palavra. E a primeira verdade é essa, é a fome da palavra de Deus. Veja o que diz o texto, irmãos, no capítulo 8, versículo 1. Vamos ler juntos, em uma só voz. Vamos lá? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que esse povo que está reunido, conforme diz o texto, como um só homem, esse povo pede para que Esdras, que é sacerdote, que é também escriba, trouxesse o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, para que pudesse ler essa palavra, ler o livro da lei para o povo. Ou seja, há o interesse das pessoas pela palavra, há uma fome do povo pela palavra. A primeira questão aqui, irmãos, é que é uma fome coletiva. As pessoas de todas as tribos
de Israel que habitavam nas cidades existentes, homens e mulheres, todos estavam ávidos para escutar a palavra. Veja o que diz aí, por exemplo, o versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender. Veja o versículo 3: e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, há aqui, irmãos, uma fome coletiva, um anseio coletivo, homens e mulheres todos reunidos para ouvir a palavra, todos reunidos para ouvir a leitura da palavra, todos reunidos para ouvir a pregação da palavra. Nós estamos aqui diante de um texto que trata sobre restauração, sobre avivamento espiritual, e esse avivamento começa a partir de um povo que anseia pela palavra de Deus. Esse anseio pela palavra de Deus também é registrado por Lucas em Atos capítulo 17, a partir do versículo 11, quando Lucas diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver as coisas que eram de fato assim. O mesmo se deu, irmãos, também na época de João Batista, quando moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e circunvizinhança saíam para ouvir João Batista no deserto. Não era o pregador que vinha para o povo, mas o povo que corria para ouvir a palavra do Evangelho a partir do pregador. Este fenômeno é produzido pelo Espírito Santo nos tempos de avivamento. Foi isso que aconteceu aqui. O povo é que pede pela palavra, o povo é que tem fome da palavra, o povo é que busca a palavra de Deus. Eles não estão buscando, irmãos, entretenimento, eles não estão buscando show, eles não estão buscando atração, mas eles estão buscando a palavra de Deus. É fome pela pregação do Evangelho. Há um segundo aspecto, que é uma fome específica, porque o texto diz no versículo 1, a parte B: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O pedido aqui foi específico. A intenção era ouvir a palavra de Deus, a intenção era entender a palavra de Deus. Essa palavra que foi estabelecida pelo Senhor em Êxodo, que o Senhor tinha prescrito na saída do povo de Deus ali do Egito. Interessante também notar, irmãos, que o povo se dirige a Esdras. Esdras é um especialista no ensino da palavra. Conforme diz o texto em Esdras capítulo 7, versículo 8, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O que nós podemos chamar hoje, ele era um mestre das Escrituras, um doutor nas Escrituras. Era alguém que entendia as Escrituras, que estudou para ensinar as Escrituras, que se especializou para transmitir a verdade das Escrituras para o povo. E o povo então vai ao encontro de Esdras e diz: Esdras, traz a palavra, traz a Bíblia, lê a palavra e explica a palavra para nós. É um pedido específico. E um terceiro aspecto, irmãos, há aqui também uma fome urgente. É uma fome coletiva pela palavra, é uma fome específica pela palavra, e é uma fome urgente, porque o verbo aqui, irmãos, que trouxe, esse verbo trouxe o livro da lei, esse verbo denota um ato de pressa, rapidez no atendimento ao pedido do povo. Irmãos, quem tem fome tem pressa, quem tem fome quer se alimentar. A fome não pode ser negada, escondida ou postergada. Quem tem fome precisa de comida. É por isso, irmãos, que imediatamente Esdras pega a palavra e vai ler a palavra e vai pregar a palavra. O profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 2 ao 3, diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom,
e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O povo tem fome da palavra de Deus. E aqui, irmãos, esses 3 aspectos precisam ser aplicados e vivenciados por nós, aqui na IPBU. Nós precisamos ter fome coletivamente pela palavra de Deus. Essa fome deve ser bem específica, ouvir a voz de Deus pela pregação fiel das Escrituras Sagradas. E essa fome, querido, precisa ser urgente, nós não podemos postergar, nós não podemos adiar. Então, quando nós estivermos reunidos para meditar na palavra, que possamos estar todos nós reunidos juntos, porque é uma fome urgente pela palavra de Deus. Se o povo tem urgência em ouvir, devemos ter pressa em pregar a palavra, em ensinar a palavra, em viver a palavra, em transmitir a palavra, não somente do púlpito, mas também onde nós estivermos, nos grupos, nos ministérios, em nossa casa, no nosso dia a dia. Há um autor puritano chamado Richard Baxter, que escreveu um famoso livro, um clássico, o Pastor Aprovado. Ele diz o seguinte, ele diz com muita propriedade: prego como já não tivesse de pregar novamente. Prego como já não tivesse de pregar novamente. Prego como moribundo a pessoas moribundas. A pregação da palavra é urgente, pois é uma questão de vida e morte. É uma fome urgente. A segunda verdade, além do texto sagrado transmitir essa fome da palavra de Deus, o texto sagrado apresenta a satisfação na palavra de Deus. A satisfação na palavra de Deus. Porque veja o que diz o texto, no versículo 3. Eu gostaria que você atentamente olhasse para o texto, Neemias 8:3, e pudesse ler todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? E leu no livro, diante da praça, perceba, a fome pela palavra de Deus foi aqui satisfeita. Há uma satisfação também na palavra. A narrativa textual nos ensina como a fome da palavra de Deus foi satisfeita, como o povo se alimentou dessa palavra. E a primeira questão, portanto, é que a palavra de Deus foi lida. A palavra de Deus foi lida, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A leitura pública e audível da Bíblia. Aqui, irmãos, já está acontecendo essa satisfação pela palavra, na palavra, a leitura das Escrituras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 diz: até a minha chegada, Paulo diz para Timóteo, aplica-te à leitura das Sagradas Escrituras, porque essa leitura da palavra já vai alimentar a nossa alma. A leitura pública no culto, onde o povo de Deus está prestando a Deus, isso é um momento muito importante para a nossa vida, para a nossa alma. É Deus já alimentando a nossa alma. A leitura pública, irmãos, é Deus falando conosco. A leitura pública é o texto inspirado pelo Espírito Santo que está falando ao nosso coração. É como se estivéssemos reunidos para ouvir a voz, literalmente, de Deus através da leitura das Sagradas Escrituras. Deus escolheu nos dar a palavra de forma escrita, e assim a pregação é a leitura das Escrituras e a explicação dela. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam essas coisas nela escritas.
No texto de Neemias, observamos que a palavra foi lida por um período grande, não é verdade? Olha aí para o texto, versículo 3 ainda. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. O povo não ficou enfadado por causa da palavra de Deus, da leitura da palavra. O povo não estava com pressa em sair. O povo não estava inquieto em sair daquele momento da leitura das Escrituras. O povo estava de pé, irmãos, ouvindo a leitura bíblica por mais de 6 horas. Era o que estava acontecendo. Que haja essa fome, esse interesse em sermos satisfeitos e alimentados pela leitura das Escrituras Sagradas. A segunda questão é que a palavra de Deus foi explicada. Veja o que diz aí, irmãos, a partir do versículo 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, e ele então vai descrevendo alguns homens que estavam tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Versículo 5: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6: Esdras bendisse ao povo, ou melhor, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Quando a gente olha, irmãos, lá para o versículo 7, ele vai citar novamente os nomes e vai afirmar também que os levitas estavam ali, e diz o versículo 7, a parte final: e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Versículo 8: leram no livro da lei de Deus juntos, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, eles estavam lendo as Escrituras, o povo estava ouvindo, e eles estavam também explicando as Escrituras, explicando a Bíblia. Esses homens estavam ali na plataforma com Esdras, e esses homens estavam também ensinando e explicando acerca da lei ao povo. O texto bíblico era lido por Esdras, publicamente, e os levitas explicavam para o povo esses ensinos. Conforme diz, irmãos, em Deuteronômio 33, versículo 10, um dos ministérios dos levitas era o ministério do ensino, a explicação das Escrituras, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus, entender o plano redentivo do Senhor. A gente olha para o texto, a gente percebe, irmãos, o verbo aqui, entender. Veja o que diz o texto, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Versículo 3: e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta, das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam o quê? Entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos no livro da lei. Olha aí para o versículo 8: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olhe para o versículo 12: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham o quê? Entendido as palavras que lhes foram explicadas. Ou seja, 4 vezes o verbo entender aqui aparece, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 8, no versículo 12. No hebraico, entender significa discernir, compreender, perceber de forma inteligente. Essa, irmãos, é a razão da pregação, da explicação. Esdras está lendo, os levitas estão explicando, e o povo está compreendendo a vontade de Deus, o povo está discernindo a vontade de Deus, o povo está percebendo de modo inteligente a palavra de Deus. Alguém pode ouvir e não entender, mas Deus deseja que o seu povo entenda. Deus deseja que o seu povo entenda. O apóstolo Paulo confirma que o entendimento espiritual
da palavra de Deus é uma ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 12 ao 16. Quando a gente olha para a pregação de Paulo para Lídia, diz o texto que foi o Espírito Santo que abriu o entendimento de Lídia para que ela cresça na palavra. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, o entendimento, irmãos, é importante, mas o entendimento é uma ação do Espírito Santo. É o Senhor, irmãos, que nos faz entender a sua palavra. É o Senhor que nos ilumina para compreendermos a sua palavra. O avivamento acontece a partir desse entendimento da palavra de Deus. A restauração espiritual acontece a partir desse entendimento da palavra de Deus. E aqui a gente tem o terceiro aspecto, que é a aplicação da palavra. A palavra de Deus foi aplicada. Todo o ensino e pregação da palavra termina com a aplicação. O que significa aplicação? A aplicação é responder a seguinte pergunta: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a palavra tem a ver comigo? O que é que a palavra tem a ver com o meu contexto? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo agir? O que é que eu devo esperar da parte de Deus? E essa palavra, portanto, é aplicada. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, os levitas, ensinavam todo o povo, dizendo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, há uma aplicação daqueles que estão lendo, explicando a palavra do Senhor. A pregação expositiva está justamente firmada nesses três aspectos: é a leitura da palavra, é a explicação fiel da palavra e é a aplicação da palavra. É a leitura da Bíblia, é a explicação fiel da Bíblia e é a aplicação da verdade bíblica para a vida da igreja. Foi isso que aconteceu, irmãos. O povo aqui está sendo satisfeito pela palavra. A satisfação na palavra de Deus está sendo, irmãos, aqui suprida. O povo está sendo alimentado na leitura, na exposição da palavra e também na aplicação da palavra de Deus. Se nós queremos um avivamento espiritual na nossa vida, se nós queremos um avivamento espiritual em nossa igreja, se nós queremos, irmãos, que Deus derrame uma restauração espiritual no nosso meio e a partir de nós possa também restaurar outras pessoas, nós precisamos ler a palavra, ouvir a pregação da palavra, entender a palavra, receber as aplicações da palavra, porque somente pelo poder da palavra de Deus é que acontece avivamento espiritual. O texto sagrado, portanto, nos apresenta primeiramente acerca da fome da palavra de Deus, a satisfação na palavra de Deus, e a terceira e última verdade, os resultados da palavra de Deus. Perceba o que diz no versículo 9: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. O povo, irmão, chorava, pranteava, clamava. E talvez você pode fazer a seguinte pergunta: reverendo, por que o povo está chorando, ouvindo a palavra de Deus, entendendo as explicações da palavra? Por que o povo está chorando? E o primeiro resultado, portanto, da palavra de Deus é o arrependimento de pecados. O povo chorava porque o povo estava sendo ali confrontado pela lei de Deus. O povo chorava porque o povo estava compreendendo a justiça de Deus e as suas imperfeições, os seus pecados. O pastor presbiteriano chamado Matthew Henry, comentando o texto, ele afirma: eles choravam quando perceberam como tinham ofendido a Deus pelas suas violações da lei. Quando alguns choraram, todos choram, porque todos perceberam que eram culpados diante
de Deus. A Bíblia é como um espelho da nossa alma, que revela o nosso pecado e as nossas impurezas. Pastor reformado, um grande pregador do Evangelho chamado Thomas Brooks, ele afirma: a tristeza espiritual é um dom de Deus. Não há mão, a não ser a mão divina, que possa tornar o coração leve e sensível diante da visão e da convicção do pecado. A primeira verdade, o primeiro efeito, o primeiro resultado da palavra é que o povo chorava por causa dos seus pecados. É porque a palavra confronta pecado. É porque a palavra revela que de fato nós somos pecadores, injustos, violadores da lei de Deus, e diz então que o povo chorava por causa disso. Pregação que não confronta pecado não é pregação. Pregação que não mostra a realidade exata de quem nós somos não é pregação. A pregação que tem por aí, que diz que você é uma pessoa boa, uma pessoa perfeita, uma pessoa que está totalmente livre de erros, que tudo gira em torno de você, que você vai para frente, que você é vitorioso. Essa pregação coach não é uma pregação verdadeira da palavra de Deus. Porque a pregação verdadeira da palavra de Deus apresenta, irmãos, os nossos erros, confronta os nossos pecados, mostra a nossa violação, mostra que somos pecadores, que estamos ofendendo a lei de Deus e o próprio Deus por causa dos nossos pecados. A doutrina do arrependimento é o cerne de todo avivamento, porque todo avivamento acontece com o povo quebrantado, confessando os seus pecados ao Senhor, confessando os seus pecados uns aos outros, quebrantado por causa da palavra de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Deus, eu sou um pecador, derrama a tua graça sobre a minha vida. Senhor, eu sou um pecador, eu pequei contra o Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, da minha vida. Se você, querido, está necessitado de restauração espiritual, de avivamento espiritual, confesse urgentemente a Deus os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e creia no perdão de Deus. E é justamente isso que acontece. O povo crê no perdão do Senhor. O povo entende o momento pela aplicação da palavra. E o segundo resultado da palavra é a alegria do Senhor. Porque veja o que diz o texto, versículo 10, vamos ler juntos? Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A expressão alegria do Senhor é a expressão que denota aqui a alegria da pessoa de Deus. É a alegria que vem da parte dele, que procede dele. É a alegria de saber que Deus perdoou todos os nossos pecados. A alegria é aqui o próprio Senhor. A alegria do Senhor é de fato a própria presença do Senhor. O Salmo 73, o salmista fala no verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Isto é, Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor, de fato, é a força para o crente. Essa alegria que promove esse efeito espiritual na nossa alma, essa alegria que procede do seu perdão. Deus, portanto, não está tratando aqui com juízo o pecado do povo, mas Deus está tratando com perdão, com graça, dizendo para o povo: tá bom, se acalmem, eu perdoo vocês, é tempo de alegria, é tempo de regozijo, eu libero o perdão sobre a vida de vocês. Essa alegria do Senhor que fortalece a vida do crente.
Essa alegria, irmãos, que Deus concede para aqueles que estão passando por perseguições, essa alegria que Deus concede para aqueles que passam por calamidades, essa alegria que Deus concede para aqueles que passam por aflições, essa alegria que Deus concede por aqueles que passam por privações, essa alegria que Deus concede em toda e qualquer circunstância, porque essa alegria não está fundamentada nas coisas, essa alegria não está alicerçada em uma circunstância em particular, mas essa alegria que vem do Senhor. E se estamos com Deus, irmãos, temos essa alegria que procede da parte dele. O terceiro efeito apresentado pela palavra é a generosidade para com o próximo, porque o texto diz no versículo 10 ainda: enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Esdras e Neemias lembraram ao povo de enviar porções para outras pessoas que passam por necessidades. A palavra de Deus, irmãos, pode produzir compaixão em nosso coração pelos necessitados. O avivamento restaura o amor entre o povo de Israel, levando a praticar a generosidade. Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, vem sobre nós, restaurando a nossa vida pela palavra, o Espírito falando através da palavra, um efeito é gerado em nossa alma. O arrependimento de pecado, a alegria do Senhor, mas também a generosidade com o nosso próximo. A alegria de servir o nosso próximo, de sermos generosos para com o nosso próximo, de fato, irmãos, abrirmos mão muitas vezes do nosso próprio dinheiro para abençoar e edificar e ajudar e ser suporte na vida de outras pessoas, na vida da igreja, na vida dos missionários, no projeto de ampliar cada vez mais a vontade de Deus no que concerne a enviar missionários e sustentar e manter outras pessoas que dependem da obra do Senhor. O quarto efeito é a obediência. O texto diz, irmãos, lá no versículo 18, que eles fizeram tudo segundo o que estava prescrito na palavra de Deus. Você quer saber se uma pessoa é avivada espiritualmente? Olhe para ela e veja se ela está obedecendo a palavra de Deus. Não é se ela tem êxtase, não é se ela tem manifestação de dons espirituais, não, mas é se ela de fato obedece à palavra de Deus. Quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo? Olhe para essa pessoa e veja se essa pessoa obedece à palavra do Senhor, porque a obediência é um resultado, irmãos, daqueles que recebem esse poder da palavra do Senhor, essa restauração espiritual. A quinta e última questão, o quinto resultado é a adoração, irmãos. O povo adorou a Deus. Veja o que diz aí o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6, vamos ler juntos? Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Avivamento espiritual promove a adoração. Avivamento espiritual faz com que o povo se levante, fique em pé ali ouvindo a palavra, levante as suas mãos em adoração a Deus. Avivamento espiritual, irmãos, resulta nisso. Esse avivamento que acontece pelo poder da palavra. Veja, eles leem a palavra, explicam a palavra, o povo entende a palavra é aplicada para o povo levanta as mãos, o povo permanece de pé e o povo começa a adorar o Senhor. O povo louva o Senhor, o povo abre a sua boca com fervor para louvar e bendizer o nome de Deus. É por isso, irmãos, que aqui na IPBU nós primamos pelo louvor congregacional, cada pessoa cantando, cada membro de pé abrindo a sua boca para cantar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Isso acontece a partir da palavra, a palavra que vem sobre nós e que traz restauração para a nossa vida, reavivando a nossa alma no Senhor. Essa palavra nos conduz em adoração àquele que é único de receber toda adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto, portanto, apresenta esse avivamento espiritual pelo poder da palavra. Fome pela palavra de Deus
E é isso que a gente tem visto aqui na IPBU. Um povo que vem para cá por causa da palavra. Um povo que se reúne com sede da presença de Deus e de sua palavra. Um povo que tem fome pela palavra de Deus. Um povo que se reúne e sabe que a leitura da palavra vai ser lida, que a palavra vai ser lida, que a palavra vai ser explicada, que a palavra vai ser aplicada, que a palavra vai ser transmitida. Um povo que se reúne em torno da palavra de Deus. Essa palavra também, irmãos, é a satisfação da nossa alma, porque isso gera em nós alimento, força. É a fome da palavra, é a satisfação na palavra. E a terceira, última verdade, os resultados da palavra: arrependimento de pecado, a alegria do Senhor, generosidade para com o próximo, obediência e adoração. Eu concluo esse sermão citando as palavras do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele afirmou: a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. Fiquemos de pé. Feche os seus olhos, convidar os irmãos do louvor.